Eu nasci no Rio de Janeiro, né, na antiga capital federal, né, e fui criada em Recife, meu pai era militar. Depois que eu conheci meu marido, meu marido, né, nós viemos para Brasília, que ele tinha esperança, ele sempre achou que por Brasília ser capital federal, a capital da esperança, seria um local ideal para nós criarmos nossos filhos, que meus filhos são pernambucanos também. E a questão de ter mais oportunidades para trabalho e estudo e tudo mais. 35 anos de Brasília. O pessoal que trabalhou comigo na Bênção talvez estranhem, porque na época eu era chamada de Dejaí, era tia de Jair para cá, tia de Jair para lá, devido a minha família, o meu pai, né, quando foi me batizar, quando foi registrar, com minhas 3 irmãs mais velhas, já eram Dejanira, Dejaci e Jacira, ele achou que tinha que ser Dejaí. Só que o nome Dejaí é um nome masculino. Então, só agora há pouco tempo, há uns 10 anos atrás, é que resolvemos, um pouco antes, né? Porque vocês sabem que essas ações para mudança de nome às vezes demoram um pouco, precisa reunir determinado material. E em 2005, finalmente, eu consegui mudar o meu nome para Jaia, que inclusive é meu nome artístico. Eu, atualmente, depois que eu me aposentei da extinta, né, que agora é a Secretaria de Educação. Eu era da Fundação Educacional do Distrito Federal, que se transformou em Secretaria de Educação, foi mudada para a Secretaria de Educação. E em 2002 eu me aposentei. E em 2005 nós conseguimos, né, porque foi com a ajuda do escritório do meu marido, que ele é advogado, e meus filhos também, e conseguimos mudar, pegar toda a documentação e mudar para meu apelido de infância, que é Jaia. Então, atualmente, não mais Dejaí, graças a Deus. Quando eu fiz o concurso, tinha a opção de escolher qual cidade satélite, que na época se chamava cidade satélite, que se iria trabalhar. Como eu morava na 216 Sul, nós calculamos, eu e meu marido, que o Gama seria a mais próxima para mim, porque eu tinha filhos pequenos ainda, que precisavam de uma certa assistência. Então, eu escolhi o Gama, mas nunca fui trabalhar no Gama. Fui logo para São Sebastião, que, por sinal, era até mais próxima para mim, que morava no Plano, na 216 Sul, né? Então, peguei a zona rural, porque eu não vi a hora de começar a trabalhar, porque eu só tinha trabalhado em Recife, né, em escola. Minha vida toda foi só trabalhando com educação, mexendo com educação. Eu fiz o curso de pedagogia, com habilitação em magistério e orientação educacional em Recife, pela Universidade Federal. Então, eu tenho uma relação muito grande com a educação. Desde criança, aquela coisa de menina, quando começa a brincar, que diz assim, o que é que você quer ser quando crescer? E eu falava professor, eu dava aula para as pessoas que trabalhavam lá em casa, na loja de meu pai, quando ele foi para a reserva, ele abriu um comérciozinho, né? Aí foi crescendo esse comércio e eu dava aula para aquelas pessoas. Inclusive, ajudei muito um funcionário lá, que papai disse, olha, vou preparar esse menino para a escola de aprendizes de marinheiro. Então, eu também ajudava, era matemática, era português, que eu podia. Eu sempre gostei muito de passar o que eu sabia. E se eu não soubesse, eu ia pesquisar, procurar e passar aquele conhecimento adiante. Bem, então, a minha relação com São Sebastião é grande, porque além de ser o primeiro local que eu comecei a trabalhar com magistério aqui em Brasília, eu tive uma experiência muito nova, assim, diferente. Porque como eu fui criada em Recife, em praia, para mim essa experiência com a zona rural tudo era novidade para mim, entende? E ver aquelas crianças muito puras, assim, o que você levasse, às vezes lapisinho de cera, que eu pedia nas outras escolas,
da fundação, sendo no plano, né? E eu recolhia material com o outro, comprava e complementava. Então, tudo que você levava para eles era assim um encantamento. E eu me lembro que eles se admiravam, me chamavam de rica, diziam que eu era rica. Só que na época não tinha isso. Não era rica, a gente morava no apartamento do governo, né? No plano eles falavam: tia, a senhora é rica, né, tia? A senhora é rica, a senhora mora no plano. Então, para eles, assim, o plano era o máximo, sabe? Assim, um encantamento, né? Era muito interessante. E foi um período, assim, de muita luta, mas também de muita realização, porque eu me sentia feliz quando eu conseguia que as crianças aprendessem algo melhor e tudo mais. No começo eu fiquei como professora dinamizadora, que eles chamam de... como se fosse a parte de arte, trabalhar com arte, a dinamização, na época se chamava assim. Não sei agora como é que eles falam. E era importante, sabe? Brincar com eles, levá-los para aqueles campinhos, o campinho que tinha ao lado da Cerâmica da Benção. Hoje em dia está tudo diferente, né? Não é mais da... Eu própria tomei um susto quando eu voltei em São Sebastião. Tomei um susto, eu não sabia mais onde estava a escola Cerâmica da Benção. E uma das figuras, assim, das mais carismáticas e importantes lá em São Sebastião que a gente conheceu, que eu conheci, foi o senhor Tião Areia. Inclusive, ele doou alguns terrenos para as professoras que quisessem, né? E a Mariana, inclusive, construiu a casa dela, lá perto da Cerâmica da Benção. E foi um homem, assim, que ajudava muito a nossa escola. No caso de um motor falhar para a bomba fazer subir a água para a caixa d'água, essas coisas todas, ele dava sempre uma solução. Foi um período, para mim, tanto é que eu relutei quando meu marido conseguiu uma transferência para mais perto, né, para o Bandeirantes, e eu fiquei assim muito dividida, né? O coração, poxa, eu pensava naquelas crianças, tudo, eu me apeguei na verdade. Teve uma época de final de ano que até a diretora da regional do Bandeirantes, a Isa, ela esteve lá para assistir um número que eu ensaiei com as crianças, né? De um alto natalino, muito comum no Nordeste, que é o pastoril, o famoso pastoril, né? Que as menininhas, uma ala de azul, que representa Nossa Senhora, a outra ala de meninas de vermelho, com sainha vermelha, e todo cantado. E elas aprenderam e dançaram, e ficou tão bonito, sabe? É uma peça, uma espécie de uma peça, é o alto natalino das pastorinhas, que elas vão visitar Jesus em sua manjedoura. Então, todas as canções em cima desse fato, né, desse acontecimento. Sobre os Rei Magos, aí tem a cigana, tem um pastor. Foi muito bonitinho, gente. As sainhas tudo feita de crepom, que como, né? Ficar comprando tecido para as saias, a blusa. Então foi uma coisa assim, que tivesse blusinha branca, colocava, os enfeites da cabeça de florzinha também de papel, mas ficou tão bonitinho. Eu sempre trabalhei em escola particular. Então, de repente, você vai para uma escola em Recife, né? Escola particular. Aí, de repente, você vai para uma escola pública, numa zona rural, trabalhar com crianças, podemos dizer até carentes, né? E você vê os pobrezinhos as crianças vinham com os seus chinelinhos já tão gastos, que você vê a hora de ficarem descalços, né? Isso me faz lembrar de uma história que tem, até falaram pra gente quando eu entrei na fundação, por exemplo, dos meninos que um dia eram irmãos. Então, um dia um ia para a escola, no outro dia ia o outro. E sempre estava faltando um, né? Porque eles intercalavam. Por conta de que eles não tinham calçado, só tinham um par de chinelos, de sandália, e eles se alternavam no uso dessa sandália para ir para a aula. Claro que a aprendizagem ficava muito prejudicada, né?
Uma história é você ler um livro, estudar na faculdade. E outra coisa é você ver no dia a dia. E tinha mães que chegavam para mim, dona Adjair, esse trem desse menino, esse menino é muito cabeça dura, é burro. A senhora pode dar cascudo nele, pode bater nele. Gente, eu acho que aquelas crianças já se sentiam assim, sabe? Como se fosse coisas que não tivesse, um ser que não tivesse jeito, que não tinha esperança para ele, porque a própria mãe diz que ele não é burro, que não aprendia nada, esse menino é ruim, pode bater nele. Então, cadê o trabalho com a autoestima da criança? Claro que os pais também tinham seus problemas. E meu pai dizia assim, minha filha, não se reúna. Eu tenho que olhar para a câmera, né? Tem que olhar. Não, pode olhar para ele. Minha filha, não se reúna nem para trocar receita de cozinha, de culinária, de bolo. Porque se tiver algum grupo, já vão achar que vocês pertencem a alguma célula comunista e são subversivas. Mas papai, na faculdade de educação, a maioria são mulheres que estão fazendo curso de pedagogia. Eu estou fazendo magistério e orientação educacional. E outras pessoas, os homens que tem lá, são pessoas que estão fazendo licenciatura para poder dar aula. Mas é pessoal de história, de engenharia, sei lá de quê, de matemática. Então, a maioria são mulheres, inclusive tem freira, não tem perigo esse perigo. Mas meu pai tinha muito medo. Pelo fato dele ter sido militar, está na reserva, mas ele sabia de muita coisa que acontecia. E ele tinha esse cuidado, né? Tanto é que quando eu conheci meu marido, ele disse assim, cuidado com esse rapaz, viu? Que ele pode ser algum agente infiltrado. Eu digo, mas por quê? Todo mundo sabe, né? É só eles colocarem os espiões que eles vão ver que não tem nada a ver, né? Eu soube, né? Ele nunca chegou para mim para me dizer que ia me dar um lote, não foi assim. Mas as professoras comentavam, olha, o tio Areia quer dar um lote para cada uma das professoras. Bem, se ele dá um lote ali em São Sebastião, perto da escola, claro que se espera que essa pessoa construa no terreno que recebeu, que resida naquela zona rural e que continue dando apoio, trabalhando para a escola, né? E só que a gente, não sei, a gente tinha outros planos para ficar mais perto do trabalho do meu marido, tudo, né? Naquela época era muito difícil, é como eu te falei, eu descia não dá para descer de Mangueira, é claro, mas não era asfaltado, era perigoso, a gente cruzava toda hora com aqueles caminhões das olarias, né, que vinham carregados de tijolos. Que eu acho que ainda tem, né? Você falou que só tem, dizem que só tem 2 agora, né, olarias? Quando nós passamos aqui perto do Jardim Botânico, sabe? A gente via muito, era tucanos, para você ver como mudou tudo isso, né? E uma vez pegando aquela estrada que desce para São Sebastião, nós paramos o carro para deixar não é corça, seria um veado mesmo, pequeno ainda, filhote, que ele queria atravessar a pista. Eu fiquei emocionada com aquilo. Achei muito lindo. Bem, se dependesse de mim, eu ficaria muito mais tempo lá na Escola Clássica Cerâmica da Bênção, com todas as dificuldades daquele tempo, mas eu me sentia feliz naquele ambiente, eu me sentia útil, porque o bom é você sentir que você está fazendo alguma coisa, está construindo alguma coisa. Mas uma vez, né, nós estávamos indo no carro, deveria ter uns 5 professores. Tinha uma menina que agora não me recordo o nome dela, e
Estava eu no banco de trás, talvez, foi no banco de trás. Quando o carro, eu dizendo, menina, cuidado, que a professora estava ainda, a professora que estava dirigindo, ela estava ainda treinando, né? E eu tive a impressão de que ela estava indo muito para a direita, que nós estávamos subindo, né? Eu digo, você está indo muito para a direita, vai cair nessa vala, vai tombar. Pois acabou, ela ficou tão nervosa que o carro tombou mesmo. E eu fiquei agoniada. Eu queria empurrar aquele vidro de trás, que a gente vê tanta coisa em filme, né? Carro pegando fogo, mas olha, que imaginação. Mas eu tive uma espécie de uma... Não foi coisa grave, foi uma espécie de uma luxação, não sei, que eu tive que usar um colar cervical. Aí fiquei de licença uns dias e eu estava tão nervosa porque era justamente o dia que meus pais estavam chegando de Recife, que vieram nos visitar. E eu fiquei afastada uns dias da escola. Aí com isso, o meu marido ficou aborrecido demais, preocupado, principalmente preocupado, né? E ele diz, não, eu vou dar um jeito de você sair e vir para mais perto de casa. Não pode, nós temos 3 filhos para criar, aquela história toda. Então ele, aliás, falou sem eu saber, né? Eu não estava sabendo, quando eu soube já estava sendo o pedido de transferência. Aí eu fiquei muito chateada, fiquei muito revoltada, como é que você resolve uma coisa sem me consultar? Porque eu gosto muito de lá, da escola, das pessoas que trabalham lá, das professoras. E não teve jeito, eu tive que assumir lá no Bandeirantes, né? Na Candangolândia, que aí já foi um outro tipo de experiência, né?